Olá, sejam todos bem-vindos nessa videoaula, onde eu, atendendo a alguns pedidos de alguns colegas TST, me perguntaram sobre a relação das normas regulamentadoras com a CLT. Então eu quero explicar para vocês qual é a ligação de como que se conjugam as normas regulamentadoras dentro da CLT. Muito bem. Vamos começar esclarecendo que a CLT foi criada em 1943 através do Decreto-Lei 5.452 no governo do presidente Getúlio Vargas. Após a abolição da escravidão no Brasil, em 1888, houve uma crescente utilização de mão de obra livre e assalariada, impulsionada pela chegada de imigrantes ao país. A partir de então, começaram a surgir os primeiros conflitos trabalhistas. O movimento operário começava a ganhar força no cenário político nacional. Diversas leis trabalhistas foram aprovadas nesse período. Outro passo decisivo para a criação da Justiça do Trabalho no Brasil veio com a Constituição de 1934. O documento trouxe normas para proteger os trabalhadores, como salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal, férias anuais remuneradas e indenização por dispensa sem justa causa. Finalmente, em 1º de maio de 1943, foi promulgada a Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT foi o resultado de um processo de lutas e conquistas de direitos dos trabalhadores e que reuniu e ampliou a vasta e dispersa legislação trabalhista produzida ao longo de décadas. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. É direito do trabalhador exercer suas funções em ambiente de trabalho seguro e sadio. A segurança e saúde do trabalhador está entre os temas mais relevantes tratados pela legislação trabalhista. A CLT dedica o capítulo 5º ao assunto, alterado pela Lei 6.514 de 1977. Entre as normas está a obrigatoriedade de a empresa fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamentos de proteção individual. A CLT aborda esse tema principalmente nas NRs. E tem um capítulo especial também que trata da saúde e segurança do trabalhador. Hoje em dia é um dos principais temas e que trata de um patamar mínimo que o trabalhador tem direito, ou seja, trabalhar num lugar salubre, num ambiente de trabalho adequado, que não lhe cause doenças. Então, nós temos um capítulo especial que trata da saúde e segurança do trabalhador e as NRs complementam o que deve ocorrer, o que deve existir de equipamentos, de tipo de trabalho em cada atividade do comércio, indústria ou mesmo na prestação de serviços. Ok, muito bem.
Agora que você já tem conhecimento de como foi o nascimento, a criação da CLT lá em 1943, vamos entender as alterações da CLT no capítulo 5º dos artigos 154 a 200. Veja bem, aqui na CLT, no capítulo 5º, os artigos 154 a 200, desde o seu nascimento, tratava de segurança e saúde no trabalho, ok? Então, lá na CLT, nasceu o direito de segurança e saúde no trabalho, nos artigos 154 a 200. Acontece que, em 1977, em decorrência do grande número de acidentes do trabalho, você pode conferir esses números lá na estatística anual da revista Proteção. Você vai ter todos esses números desde 1970, os números de acidentes do trabalho. Que ali na década de 70 preocupou o governo federal esse alto número de acidentes do trabalho. A Lei 6.514 de 77 alterou aqueles artigos do capítulo 5º que tratavam de segurança e saúde no trabalho. Muito bem, então vejamos como ficou. A CLT, através da Lei 6.514 de 1977, alterou o capítulo 5º que tratavam de segurança e saúde no trabalho. Por exemplo, o artigo 154 fala da observância em todos os locais do trabalho disposto nesse capítulo. Não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições. Isso aí te lembra alguma das NRs? Vamos adiante. O artigo 162 diz que as empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. Pergunto, qual ANR isso te lembra? Vamos adiante. O artigo 157. Cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, instruir os empregados através de ordens de serviço. Novamente eu te pergunto, qual a norma regulamentadora esse texto lembra você? E o artigo 190. O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade. Qual é a NR que esse texto te leva a pensar? Artigo 193 da CLT diz: são consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que por sua natureza ou métodos de trabalho impliquem riscos acentuados em virtude de exposição permanente do trabalhador. Qual ANR lembra então o artigo 193? Muito bem. Após a publicação dessa Lei 6.514, nós vimos alguns desses artigos anteriormente, em dezembro de 77, houve então a necessidade de uma regulamentação, que ocorreu através de um decreto. Então, vamos relembrar, a Lei 6.514 de 77 alterou os artigos 145 a 200 da CLT, ok? Ocorre que aqueles artigos, como nós vimos, têm um texto bem objetivo e houve a necessidade da regulamentação daqueles artigos embutidos, criados pela Lei 6.514 e inseridos na CLT. E essa regulamentação ocorreu através de um decreto. Que decreto é esse? O que é um decreto? Decreto é um instrumento jurídico editado pela Presidência da República para explicar, para esclarecer o texto de uma lei. Então, para esclarecer
explicar a Lei 6.514, que modificou o capítulo 5º da CLT, foi editada a Portaria 3.214 de 78, que criou as nossas normas regulamentadoras. Ok? Então, a Portaria 3.214 de 78 regulamentou, esclareceu a Lei 6.514 através das normas regulamentadoras. Então, a CLT ela foi modificada pela Lei 6.514, que foi regulamentada pelas normas de segurança e medicina do trabalho, as nossas NRs. Então, as normas regulamentadoras estão embutidas na CLT, esclarecendo todos os artigos do 154 até o 200. São as nossas normas regulamentadoras. Aí está. As NRs estão inseridas na CLT. Repetindo, esclarecendo, normatizando, regulamentando aqueles artigos 154 a 200 da CLT. A todos, o meu muito obrigado. Até a próxima. Tchau.